e faça o download do nosso aplicativo. Vamos começar essa edição do Tom Maior para falar de educação. O MEC, o Ministério da Educação, divulgou na última sexta-feira os resultados do IDEB, o Índice de Desenvolvimento da Educação Brasileira, um termômetro criado no ano de 2007 pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira, o INEP, para medir então a qualidade do ensino público e privado no país. Os resultados mostram que os especialistas já apontavam um recuo na aprendizagem dos alunos e o aumento também da aprovação. Para falar um pouco mais sobre esse assunto, analisar um pouco mais esses resultados, eu recebo a partir de agora, aqui no Tom Maior, a Esmeralda Macana, ela que é especialista em monitoramento e avaliação do Itaú Social. Esmeralda, boa tarde, bom falar com você novamente aqui na Sagres. Obrigada, boa tarde, Jéssica, e boa tarde a todos e todas que nos ouvem agora. Esmeralda, explica aqui para a gente, né, como que a gente pode compreender melhor esses resultados, tendo em vista que estamos passando, né, por essa pandemia que, é claro, impactou muito a educação brasileira. Qual é a maneira correta, né? Como ler esses resultados que foram divulgados pelo Ministério da Educação? Obrigada, Jéssica. Primeiro, queria só ressaltar qual é a importância desse indicador que nós sempre acompanhamos ao longo desses anos, desde 2027, que é a sua criação. E é porque, através desse indicador do IDEB, nós podemos apoiar para o planejamento das redes da educação do Brasil e melhorar a qualidade. Mas agora estamos em um cenário diferente porque atravessamos 2 anos de pandemia com escolas, com 2 anos com escolas fechadas praticamente e com cenários diversos, né? As crianças experimentaram distintas coisas, algumas crianças tiveram acesso muito ágil, com acompanhamento dos professores via vídeo, outros, enquanto estavam em casa, não tinham, inclusive, acesso à internet, não tinham nenhum acompanhamento e só depois, talvez, com alguma estratégia de material impresso. Então, a nossa cautela agora, nesse novo cenário, mesmo que o indicador ele é muito importante para nosso planejamento enquanto educação, é porque passamos esses 2 anos com distintas estratégias de aprendizagem e uma que em 2020 o Conselho Nacional de Educação, por conta de uma medida para poder enfrentar a pandemia, orientou as redes corretamente para fazerem a aprovação direta das crianças, né? O que era uma medida normal e que foi adotada na maioria dos países do mundo. Mas o indicador, o IDEB, ele é composto por 2 variáveis, uma de desempenho, através da prova do SAEB, que é aquela prova que se faz a cada 2 anos, que vai ver o desempenho em língua portuguesa ou em matemáticas, ou em outras disciplinas, mas também é computado com aprovação, que é um indicador de fluxo, para ver como é que está também a qualidade sobre a inclusão, sobre se as crianças estão progredindo na trajetória escolar. Então, por conta dessa medida durante a pandemia, pode ser que o IDEB ele tenha aumentado, mas não por conta de um aumento da aprendizagem, e sim pelo aumento da aprovação. Ou seja, podemos ter um IDEB que aumente, mas tendo uma queda de aprendizagem. Ou podemos ter também um IDEB que se mantém estável, porém, não está refletindo a queda da aprendizagem que houve na pandemia. Então, essa é a nossa atenção para que cada rede, seja municipal, estadual, possa aproveitar o uso do indicador de uma forma muito contextualizada, para poder refletir e reavaliar as estratégias que foram adotadas durante a pandemia ou, inclusive, agora, na retomada presencial para a recuperação das aprendizagens. Esmeralda, temos até aqui também, né, umas cartelas para a gente mostrar também um pouco desses resultados. Vou pedir para o pessoal colocar aí na tela a cartela ali com os dados do SAEB, né? Tem ali a taxa de aprovação, no ano de 2019 no ensino fundamental era de 91
98,7%, 2020 98,4% e no ano passado 96,3%. No ensino médio, a taxa de aprovação 2019 84,7%, 2020 94,4% e no ano passado 89,8%. Já vamos colocar também, pessoal, do IDEB. É uma escala, né, que eles fazem ali de 0 a 10. Temos também os dados do IDEB em relação ao ano passado, já pode colocar isso aí. No ensino fundamental 1, ficou 5,9 em 2019, no ano passado 5,8. Ensino fundamental 2, 4,9 em 2019, em 2021 5,1. No ensino médio, manteve em 2019 4,2, manteve então em 2021 a mesma nota, 4,2. Aí, Esmeralda, diante desses números, né, muitos especialistas já esperavam, na verdade, né, esse recuo na aprendizagem também por conta da pandemia. E o que a gente pode fazer, né? Pensar a partir de agora, né? Através desses números, que a gente pode, de que maneira a gente pode usar esses dados para recuperar esse tempo perdido, para recuperar a educação? Olha, cada estado ou cada município com sua rede, eles devem olhar primeiro a como foi esse contexto das medidas adotadas durante a pandemia, qual é a defasagem de aprendizagem real que as crianças de fato tiveram. E aí vai ser muito importante, por exemplo, fazer, além desta avaliação, que ela é muito importante, fazer avaliações diagnósticas muito pontuais e que vão poder ajudar o professor no andamento da sua aula para poder ir priorizando, inclusive, algumas habilidades, competências do currículo, para a gente poder acelerar, inclusive, a aprendizagem para algumas crianças que estão com muitas defasagens. Então, por isso, essa atenção, e aí vocês colocaram na tela, por exemplo, o IDEB dos anos finais, né? Os anos finais têm sido uma etapa muito difícil, quando as crianças, na maioria, a gente viu durante a pandemia também, que eram as crianças que mais risco de abandono poderiam ter, e a gente viu que, por exemplo, o IDEB aparentemente aumentou, né? Ele passa aparentemente um aumento, mas não se deveu a aumento de aprendizagem e sim da aprovação. Por isso que esse ponto de atenção de cada rede olhar qual foi o seu contexto, quais foram as medidas adotadas, os estudantes de fato tiveram acesso ou não às estratégias durante a pandemia, porque esse é um outro problema que nós enfrentamos, da possível seletividade de estudantes para fazer a prova. Por quê? Porque as crianças que foram mais prejudicadas pela pandemia foram as crianças mais vulneráveis. Então, são crianças que talvez não tenham conseguido estar para fazer a prova e são um grupo seleto de estudantes que tenham feito, né? Porque muitas crianças não tinham acesso à internet, mesmo que chegasse material impresso, não tinha acompanhamento pedagógico pelos professores. Então, essa é a questão, poder priorizar as crianças com mais dificuldades para poder diminuir as desigualdades. E um outro ponto importante é também cuidar sobre a alfabetização, porque o IDEB também trouxe os resultados do SAEB, do segundo ano, que a gente viu que as crianças na escala do básico, do período de alfabetização, aumentou na escala do mais básico, ou seja, aí pode ter umas pistas do impacto da pandemia, principalmente para os anos iniciais, na fase de alfabetização, que foram talvez os mais prejudicados por estarem nesse processo. Pois é, Esmeralda, e a partir de agora, né, a gente tem que pensar nessas propostas, né, em trabalhar para recuperar a educação, mas qual que deve ser nosso parâmetro? O de antes, né, da pandemia? Olha, vai ter que ser contextualizado, tem que se usar, obviamente, o histórico, mas muito fundamental, vai ter que ser associado a outras provas, como provas diagnósticas, principalmente para captar as defasagens de crianças com mais dificuldades e que talvez tenham sido excluídas desta prova que foi de larga escala, né? Então,
o que a gente chama atenção é que talvez pelo efeito da pandemia a gente não esteja subestimando o impacto e a queda da aprendizagem que nos está refletindo tanto por um aumento da aprovação quanto por essas condições que foram do enfrentamento da pandemia. Então, o importante é que a rede conheça o que foi feito e se debruça sobre isso para poder fazer um planejamento, reavaliar quais foram as suas estratégias adotadas, fazer formação de professores para focarem naquelas competências principais, para apoiar esses estudantes e, principalmente, olhar para essa heterogeneidade dos estudantes, priorizando os grupos mais vulneráveis. Então, agora, a gente não sabe, inclusive, o tamanho das desigualdades que foram acirradas pela pandemia. Então, essa deve ser uma das prioridades para tornar a qualidade, quando a gente fala de qualidade na educação, ela deve ser inclusiva para todos e todas, e não só para um grupo. Então, acho que essa deve ser uma das prioridades para as redes nesses próximos anos. Tá certo, Esmeralda. Muito obrigada mais uma vez pela disponibilidade, pela conversa com a gente aqui na Sagres. Até uma próxima. Obrigada, Jéssica. Obrigada a todos e todas. E a íntegra desta entrevista você confere daqui a pouquinho.